Oi, gente. E aí? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à trilogia da Ira. Sejam muito bem-vindos. E essa parte 2 da trilogia da Ira, nós vamos falar como identificar a ira, tá? Então já deixa eu chamar aqui meus companheiros Luciano e Júlio. Fala, Lu, bom dia. Bom dia, tudo bem, Hugo? Bom dia. Bom, tava falando pro pessoal aí que a gente vai falar hoje da parte 2 da trilogia, que é como identificar a ira, né? A gente falou o que é a ira na primeira, Uhum. e hoje a gente vai discutir isso aí. Deixa eu chamar aqui o nosso arauto, professor Júlio. Chegando na área. Isso aí, bom dia, Júlio. Bom dia, Luciano. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Tudo Bom, bom? já temos uma turma grande aí na expectativa dessa continuação, hein? Bom Já. demais. Enquanto você entrava aqui, a gente estava discutindo. O Luciano tá muito parecido com o Wolverine. Esse cara, eu vou te contar, você é um artista de filme, rapaz. Você tá achando o quê? Muito bem. Agora a gente vai ter que arrumar algum super-herói para nós, né, Júlio? Pois é, cara. Né? Não podemos ficar sem ser um super-herói perto do Wolverine, pô. Podemos não. Sei lá, a gente deve ser que esse Cuidado pé em pedir rapado, essas né? coisas, hein? Como Cuidado é o que é? quê? Cuidado em pedir essas coisas. Daqui a pouco começa a surgir aí possibilidades. É. A gente tem aqueles pé rapado, aqueles ator secundário, né? O Só toma porrada, né? dublê. É Fica- dublê. Isso aí. Se for Bom, ver nos já. mutantes, categoria mesmo, né? O É, Wolverine é classe A, hein? Classe A, pois então, verdade. o Wolverine é o Wolverine, né, brother? Já falaram aqui que você é o professor estranho, doutor estranho, É. Júlio. Ah, eu tô estranho, né? Tá fazendo lembrar, né? Agora que eu tô. Hoje a gente está na parte 2 da trilogia, que vai ser como identificar, né, a ira. Na parte um a gente acabou falando o que é a ira, né, conceitos. Vocês viram tanto que é importante a gente ter o básico, né, que é conceituar para fazer diferença no atendimento. E a partir então desse conceito já bem estabelecido, vamos hoje discutir como que a gente consegue identificar um paciente que está com ira. E eu, na live anterior, até atropelei um pouco, né? O Júlio salvou aí, eu me confundi, a gente ia falar de conceito, eu acabei iniciando para entregar para vocês, né? Como que a gente costuma a raciocinar nessa identificação de um paciente que chegou para o atendimento e ele está passando mal, e você faz alguns exames complementares, principalmente aqueles que envolvem a identificação de insuficiência renal, que é a mensuração sérica de ureia e creatinina, você vê que está alterado, né? O paciente está, então, com quadro clínico e quadro laboratorial que nos remete a aquele paciente estar com insuficiência renal aguda. E aí? Diante disso, qual que é o caminho para a gente começar a entender de onde veio essa insuficiência renal aguda? O que, que vocês fazem na rotina de atendimento de vocês? E aí, Luciano? Quer abrir aí hoje? É, pode ser, não tem problema. Pode ser eu, então? Vamos lá. É, para responder essa questão, Hugo, eu queria fazer um comentário. É, eu nunca li esse trabalho, mas eu vi essa discussão numa das disciplinas que eu fiz durante lá minha pós-graduação na medicina, e naquela ocasião a professora, né, ela apresentou que tem estudos, né, conduzidos, se eu não me engano, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que vislumbraram o seguinte, que dentro da UTI, né, dentro da internação, porque na medicina existe, né, é claro, o nefrologista. Vocês estão me ouvindo? Cortado aqui.
Alô? Vocês estão me ouvindo? Voltei? Voltei. Fala, Lu. E aí, gente? Voltou. Pra Voltei. mim tá normal aqui. Só o Júlio que tá. Voltou. Então, eu tava fora, né? Desculpem. Não, pra mim você não saiu, não. Porque eu tava tudo picotado aqui. E eu não tava ouvindo vocês. Agora tá bom. Agora pra mim tá bom. Bom, então eu vou seguir aqui. Pode ir. Bom, eu vou falando, tá picotando aqui, mas beleza. É, então, nesse estudo, se observou que quando o nefrologista era chamado dentro da internação, né, para atuar frente a um caso de injúria renal aguda, insuficiência renal aguda, muitas vezes, a taxa de óbito era maior. Então, eles observaram o quê? Que quando o nefrologista atuava, morria mais paciente. Qual é o viés nesse estudo? O nefrologista era chamado muito tarde. Então, o prognóstico do paciente era pior. Por isso, a taxa de óbito era maior. Obviamente, não era pela ação do nefrologista. Então, significa que quanto mais precocemente se identifica a IRA e se aborda a IRA, maior a chance de sucesso no tratamento, né? Por isso que é importante a gente entender as etiologias que discutimos semana passada, né? As fases da IRA, que são 4. Então, a fase de indução, a fase de extensão, que é a persistência do fator indutor de IRA, né? A fase de manutenção, que é quando o telhado da casa cai. E, se Deus quiser, a fase de recuperação, porque aí o paciente que entrar em fase de recuperação, ainda assim demanda atenção, mas ele tende a sobreviver, né? Então, e todo esse entendimento das fases da IRA tem uma relação direta com o estadiamento, né? Então, tudo isso, ó, etiologias, que momento estamos daquele paciente, né? Estádio e fase, e a abordagem desse cara precoce melhora o desfecho. Daí que é importante, né? Você citou a questão da azotemia. Então, muitas vezes, esse cara se cogita a ira porque ele é azotêmico. Quer dizer, provavelmente, né, sendo uma ira, ele já está em fases, estádios, né, azotêmicos de ira, que é o estádio 2, 3, 4 e 5, né? Lembrem que existe o estádio 1, que é o não azotêmico. O cara está em ira, mas ele não está com a creatinina e ureia aumentadas ainda, né? Então, nós, né, que atuamos na nefrologia, como sempre, a gente precisa muito da ação clínica. Porque se chegar um cão ou um gato no consultório agora, e a queixa é, doutor, ele estava bem até ontem à noite, e hoje de manhã ele está vomitando e está prostrado, se naquele momento de anamnese o clínico não cogitar algumas perguntas como se é um cachorro, ingeriu uva, né? Se é um gato, teve contato com lírio, né?
você usou algum anti-inflamatório, né? Se perder esse time, esse caso vai avançar e o que pode acontecer numa rotina clínica? Recebe um paciente vomitando, faz o uso do antiemético e pede para retornar no dia seguinte. Aí no dia seguinte ele está pior. E aí talvez se esperar mais 1 ou 2 dias para pedir exames, esse cara já vai estar em estágio avançado de ira. Se pegar ali no comecinho, já em dados de possibilidade de ser e já interceder com foco no equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido básico, porque tratar um paciente com ira é você manter o equilíbrio hídrico, eletrolítico, ácido básico, a gente vai falar semana que vem, e talvez recorrer, dependendo do caso, às terapias de substituição renal. Então, a gente não tem um teste na rotina clínica, nem a medicina tem no mundo, que conta, esse paciente está em ira. Não, é uma investigação clínica pura, né? Sim. Desculpem minhas quedas aí. Não, mas para mim tá tranquilo que você caiu pouco. Então, é isso, né, professor Júlio? A gente lança mão da dosagem de ureia e creatinina, talvez como a primeira ação a identificar a alteração do funcionamento dos rins. Só que começa a história a partir dessa identificação. Né? O próprio Luciano comentou, né, para avaliação em classificação ou estadiamento, né, pode ter uma fase anterior, mas que ela não é identificada por sinais de insuficiência, mas seriam sinais de injúria, né? O que caracteriza a insuficiência propriamente dita é ter algum sinal de insuficiência funcional. O próprio nome indica, insuficiência, e aí no caso é de função. E o clássico das insuficiências renais agudas é uma mudança na função excretora, por isso que muitas vezes você mede ureia e creatinina, que estão alterados na corrente sanguínea, estão aumentados, e você diz que aquele aumento se refere a uma insuficiência da função excretora. E muitas vezes é a única alteração naquele momento, porque é um processo agudo, é um processo súbito. Ontem os rins estavam bem, hoje não estão. Então, de um dia para o outro. Uma forma boa também de se lançar mão para a identificação se o processo é agudo ou se é uma descompensação de um processo crônico, seria a imagem de ultrassom, nessas circunstâncias agudas, revelam, sendo um processo exclusivamente agudo, em um animal cujos rins são normais, revelam um rim com a morfologia preservada. Talvez a ecogenicidade alterada, mas a morfologia preservada. E lembrando também que um crônico não está imune, isento a uma injúria aguda. Então, ele pode ser um doente renal crônico e ser acometido de uma injúria renal aguda, fazendo com que ele apresente o rim com alteração de morfologia, mas está sob efeito de uma condição aguda, né? Significa que, ao identificar que é um processo agudo, correr atrás da causa, porque senão você pode perder, né, o animal ou fazer com que essa injúria seja muito grave, persistente, se tornando um processo crônico. Lembrar que essa sequência é uma sequência um pouco lógica. O crônico adquirido, como a gente discutiu, ele advém de um agudo, que eu costumo dizer maltratado, mal curado. Às vezes, independentemente do profissional. Às vezes, a injúria é tão grave que ela se torna um processo persistente e definitivo, e irreversível, né? Então, assim, eu entendo que toda e qualquer condição passível de causar uma insuficiência renal aguda, ela deve ser... Se você identificou o problema antes da insuficiência renal aguda, lembrar, ele está sob efeito de injúria renal aguda, ele está em insuficiência renal aguda,
as perguntas que você tem que ter. Ou se ele está em insuficiência renal aguda, por quê? Então, existe uma organização nesse sentido que é muito importante para você, inclusive, controlar a situação. A situação ela é uma situação muito grave, como, né, vem sendo discutido. O índice de óbito é muito alto, exatamente porque muitas vezes ela tem uma causa que às vezes é difícil de ser controlada. E às vezes ele morre da insuficiência renal aguda com a doença ou com um problema de base até já controlado. A piometra, por exemplo, é uma situação muito clássica que induz a uma injúria renal aguda e uma insuficiência renal aguda, às vezes tardia, às vezes o animal já foi operado, está em casa. E ele volta com um quadro de insuficiência renal aguda. Então é um pouco isso, a gente tem que ficar de olho. Eu identifiquei piometra, vamos ver se ele está sob injúria renal aguda. Ele está sob insuficiência renal aguda. Né? Uma das formas, talvez, da gente organizar, como a gente está propondo, né, o raciocínio, e é o que a gente tende a fazer nos nossos atendimentos, existem, então, biomarcadores que eu lanço mão que vai avaliar a função, e também existem biomarcadores que eu consigo identificar parâmetros que refletem a injúria, né? Como, por exemplo, a identificação de proteinúria, né? Ou seja, precisamos lançar a mão nessa construção do raciocínio. Bom, identifiquei que esse animal está urêmico, ou seja, eu dosei ureia e creatinina. Estão alterados. Está em insuficiência, beleza. Isso é de um paciente que está com IRA clássica, aqui aconteceu nesse momento, eram rins normais, ou vem de um doente renal crônico, ultrassom, né, vai nos ajudar. E a partir desse momento eu tenho que identificar a causa desse mau funcionamento. A gente pode ter alguns exames que vai ajudar. Bom, por exemplo, será que ele está tendo uma lesão que está fazendo eu identificar a proteinúria? Isso também vai ajudar nesse raciocínio que o Luciano disse, que é extremamente importante. Insuficiência renal não é como você pegar um quadro DX positivo, né? Identificou aumento de anticorpos para hemoparasitose, beleza, então tem hemoparasitose. Aqui a gente convive muito com a leishmaniose em Belo Horizonte, né? Então a gente está muito acostumado com os comportamentos que são variados. Mas existem trabalhos, por exemplo, que comprovam que o resultado de uma relação proteína-creatinina urinária tem um efeito muito mais expressivo comparado a um SDMA na leishmaniose. Porque ela sinaliza a relação proteína-creatinina urinária uma alteração de lesão, de insulto. Já o SDMA só vai alterar se esse insulto causar insuficiência. É a etapa. Então, a gente tem estimulado exatamente tentar identificar o paciente, por exemplo, com leishmaniose, que já apresenta algum sinal de injúria e tentar fazer alguma coisa já, mesmo nessa fase, mesmo que ele não tenha insuficiência. Você vê que o exemplo leishmaniose remete ao quê? À etiologia, né? Então é importante entender as diferentes etiologias de IRA, elas cursam com diferentes modificações de exames, né? Então, provavelmente, se você tiver uma IRA tóxica, né, por nefrotoxina, talvez esse cara não vá cursar de imediato com proteinúria, né? E ele vai cursar com o quê? Com cilindrúria. Então a gente fica buscando marcadores extraordinários e esquece do exame de urina, né? E a grande limitação aí do exame de urina e a cilindrúria é que se você coleta a urina agora e deixa para fazer o exame no fim da tarde ou amanhã, provavelmente muitos desses cilindros se dissolvem e aí você acaba perdendo essa informação. Então, em tese, suspeitou de IRA, coletou urina para ver se tem cilindrúria, que é um bom caminho para esse diagnóstico, né? Fazer esse exame de urina, o sedimento urinário,
em até 2 horas, né? Então, Nós tudo, temos, na minha opinião, tudo remete muito à etiologia, né? Ao contexto, o que sim, trouxe, o que induziu ira e em que momento esse paciente chega no consultório, né? você está falando, nós temos uma experiência de pelo menos 20 anos da gama GT urinária, né, o GGT urinário, como também um possível sinalizador de injúria tubular. E a gente observa em algumas situações, ele é bem fidedigno a injúria tubular, só que como é uma substância que fica armazenada, você tem um momento certo também. Se você passou do momento, às vezes você não tem aquela enzima alterada, né? De forma que você às vezes perde um time também. Mas existem muitos marcadores e recentemente eu vi uma apresentação de uma aluna falando dos marcadores e fazendo muitas críticas aos marcadores. Aí eu ainda brinquei, falei assim, mas você está com um olhar muito pessimista da sua apresentação. Falei, os marcadores são ótimos. Você tem que olhar com um olhar otimista. Você tem que entender que na hora certa, o marcador certo é perfeito. E outra coisa, o que nós precisamos de saber, gente, é interpretar. Se ele é feito no aparelho X, Y, técnica Z, é um complemento de informação. Agora, se nós sabermos entender muito bem o que significa um animal estar com 2 de creatinina, ah, aí nós vamos fazer a diferença. Então, não basta um número. A gente precisa de entender o que significa esse número. Aí sim é que nós vamos compreender melhor o nosso paciente, que esse é o papel do clínico, saber interpretar os valores. E nesse contexto de ira é extremamente importante isso que a gente está trazendo a discussão aqui, porque a gente vê uma certa tendência a se ficar muito preocupado com o número da creatinina, né? E se esquece que ela tá do seu lado. A creatinina não é do mal. Ela tá falando assim, o negócio tá legal aqui não, tá funcionando mal. E aí é que vem, né, esse estímulo que a gente tem feito aqui nessa trilogia da ira vamos entender o porquê que essa creatinina está alta. Tem um motivo para isso. E quanto mais rápido a gente mais chance da gente reverter a morte dos néfrons, né? Entendendo que a insuficiência é resultado de uma lesão, de uma injúria, e a gente tem que correr contra o tempo, porque o néfron é uma estrutura muito sensível, porque ele é formado somente por uma camada de células, faz com que a gente possa ter um resultado um pouco melhor. Nesse cenário que a gente chamou atenção na parte 1 da trilogia, que o índice de mortalidade é alto na ira, né? Infelizmente, tanto na medicina quanto na veterinária. É isso aí. Bom, teve aqui um comentário, acredito, Danilo. Ele perguntou sobre a microalbuminúria, em relação à microalbuminúria. Acho que em relação a esse contexto da ira, né? O que vocês querem falar aí? Olha, deixa eu falar primeiro, porque um expert aí na área é o Luciano, né? Um expert na área da medicina laboratorial. A microalbuminúria é uma forma de identificarmos baixas concentrações de albumina na urina, né? Não diminutas albuminas, não. É uma baixa concentração. Não é albumina pequenininha, né? Não é albumina pequenininha, não. Na minha rotina, eu não peço o exame, porque eu usando bem a relação proteína-creatinina urinária, a gente tem talvez uma informação suficiente, entendam bem. O exame de microalbuminúria, ele é mais, talvez, para um processo crônico do que para um processo agudo. E é mais num sentido preventivo de complicações futuras do que de você ter uma informação no momento que vai te trazer um valor maior do que, por exemplo, um RPC. E
é um exame que, frente ao RPC, é um pouco mais sofisticado, entre aspas, vamos dizer assim, não é qualquer lugar que faz e tudo. É, eu acho na IRA um preciosismo. Bom, é exatamente isso, Júlio. E assim, até onde eu me lembre, né? Não temos um kit de dosagem de albumina canina ou felina na urina disponível. Então, tínhamos sim no passado um da Resca, se eu não me engano, semi-quantitativo. Então, ele te dava cruzes, né? Mas ele não te dava o número. Aí, fazendo medicina comparada, na medicina se usa muito a microalbuminúria, que é uma quantidade pequena de albumina na urina, para subestadiar o doente renal crônico, principalmente aqueles que têm etiologia de doença renal crônica que cursam com doença glomerular, que são os diabéticos, hipertensos, né? Então, na medicina, um paciente diabético hipertenso que começa com microalbuminúria, em média, em 15 anos, ele está fazendo hemodiálise. Então, você tem um biomarcador nesse contexto muito precoce, né? Mas aí, daí transportar isso para a veterinária e ainda mais como você acabou de falar, para a IRA, são etapas diferentes. De novo, é o que você falou, entender qual é o biomarcador que a gente está falando, né? Para que ele serve. Então, para aquela condição, ele é excelente, mas não significa que ele é excelente para todas as outras, né? Eu acho que uma preocupação que eu tenho muito é isso, sabe? Às vezes eu fico analisando as manifestações de alguns colegas. Então, por exemplo, vira e fala assim, GGT urinário não presta. Eu falei, depende. Se você souber usar para o paciente certo, ele pode ser o melhor marcador. O RPC dá muito problema. Olha, eu já vejo pelo lado otimista. Para mim, ele é maravilhoso, é fantástico, sabendo usar na urina certa, né? Sem nenhuma possibilidade de interferência, sabe? Usando no paciente aqui que você vai olhar e fala assim, o RPC dele vai me dar uma informação muito importante. Então, eu acho que a gente tem que procurar, gente, entender por que que esses exames estão aí, para que eles estão aí e como que eu vou usar dos resultados desses exames. Olhar com um olhar é um pouco redundante, mas é olhar com um olhar otimista para os exames de laboratório e de imagem também. E lembrar que não tem receita de bolo, né? Não tem como a gente dizer para vocês, vocês estão diante então de um paciente que está com IRA, gato ou cão, vocês sempre têm que fazer todos esses exames. Não, é muito personalizado a sua conduta diagnóstica, né? Mas que fique claro, né? Existem ferramentas em que você vai identificar a disfunção, existem ferramentas que você vai identificar a lesão, e sempre lembrar, IRA tem causa, né? E só para contextualizar aí essa questão, por exemplo, da GGT, eu tenho um exemplo clássico que foi o uso de aminoglicosídeo numa paciente doente renal crônica estágio 3, em que ela tinha pneumonia crônica e a gente acabou identificando a bactéria lá no pulmão através de um lavado bronquial que a gente mandou para a cultura, que só responderia à gentamicina. Você pensar, nossa, ele já tem rins doentes, esse paciente já tem rins doentes, vou entrar com um medicamento extremamente nefrotóxico. E a gente conseguiu fazer com que fosse resolvida a pneumonia usando a gentamicina, através da monitoração da lesão que poderia acontecer, que é uma lesão tóxica de contato com célula tubular, através da dosagem do GGT. Se vocês me perguntarem, você faz sempre GGT em todos os casos de IRA? Não. Se eu estiver diante de uma suspeita tóxica em que há lesão tubular e eu sei que a GGT está ali em túbulo e se aumenta a sua atividade urinária porque está tendo lesão tubular, eu vou lançar a mão nesse paciente da dosagem de GGT urinária.
Ainda dá para você avaliar também, se você tiver uma amostra de urina fresca, como o Luciano comentou, analisada em pouco tempo depois de coletada, dá para avaliar, por exemplo, se você tem um GGT aumentado, mas ainda não tem cilindros, você pode estar diante de uma situação onde a lesão foi superficial, que não houve desprendimento de célula, a não ser que um ou 2 dias depois você tem desprendimento de célula, ok. Mas você tem que entender que o marcador ainda tem essa característica. Por exemplo, o GGT é superficial, ele fica na borda em escova das células do tubo proximal, né? O NAG, por exemplo, a N-acetil-beta-D-glucosaminidase, já fica no interior das mitocôndrias. Então, você tem ali a situação onde, dependendo da enzima que você está medindo, está presente, você tem o cilindro e tal, até esse tipo de interpretação, lesão mais grave, menos grave, etc. E a chance de recuperação, né? Sim. Bom, mais alguma coisa aí que vocês queriam falar? Eu acho que parte aí por mim tá tudo bem. Vê o Luciano aí. Não, estamos bem. Bom, a gente teve só essa pergunta da microalbuminúria. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso encontro, então. Espero que vocês tenham gostado. Parte 3, a gente vai falar um pouco de tratamento, né? Isso aí. Muito bom. Isso aí. Boa semana para Abraço para todos. todos. Abraço. Boa Alô. semana, um abraço. Tchau para vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.